Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, estou aqui com vocês para mais um vídeo do curso de algoritmo e estamos começando aqui, pessoal, mais um ciclo do nosso curso de algoritmo. A gente vai começar a estudar agora as estruturas de controle de fluxo, certo? Então, as nossas primeiras estruturas serão as estruturas de seleção e é a partir daí que a gente vai começar a nossa aula de hoje e algumas aulas à frente, certo? Vamos lá! Bem, a primeira estrutura que a gente vai ver é a estrutura de seleção, certo? O que é a estrutura de seleção? Ela basicamente é um bloco que você controla para que ele seja executado quando uma determinada condição for verdadeira, certo? Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, a mãe de vocês falar: olha, você só vai para uma determinada festa se você arrumar o seu quarto. Então perceba que ela colocou uma condição, certo? Ela colocou uma condição para que você vá a uma determinada festa, que você arrume o seu quarto, certo? Então é isso que a estrutura de seleção faz. Ela coloca condições para que ações sejam feitas se aquela condição for verdadeira e outras ações possam ser feitas se essa mesma condição for falsa. Tudo bem? Então a gente tem três principais tipos de seleção, a gente vai ver cada um deles: a seleção simples, a seleção composta e a seleção encadeada. Nesse vídeo a gente vai ficar apenas na seleção simples, tudo bem? Então vamos lá para a seleção simples. Bem, a seleção simples ela é basicamente o se, certo? Como eu disse no exemplo, então se determinada condição for verdadeira, então execute determinadas ações. A estrutura da condição se no Portugal, ele se limita a: se uma determinada condição for verdadeira, então execute determinadas instruções e depois você coloca o fim se para você saber que entre o se e o fim se são as condições que serão executadas, as ações que serão executadas se a condição verificada inicialmente for verdadeira, certo? Então, a gente lê da seguinte forma: se determinada condição for verdadeira, então execute as instruções 1, 2, 3, certo? A quantidade de instrução que o seu algoritmo tiver. E fim se. Então, tudo que está entre o se e o fim se vai ser executado se a condição for verdadeira. Vamos para um exemplo prático aqui, pessoal. Vamos pensar da seguinte forma: faça um algoritmo que calcule a média aritmética entre 4 notas bimestrais fornecidas por um aluno. Parecido com o exemplo do vídeo anterior, para quem já viu o vídeo anterior. Se você não viu, volte lá e assista. O aluno deve ser aprovado se a média for igual ou maior que 7. Então, perceba que eu falei: o aluno será aprovado se... Então a gente já sabe que para resolver esse problema a gente tem que usar a estrutura de condição, certo? Então, só para a gente entender o nosso código aqui do nosso algoritmo. Iniciamos o algoritmo, né? Damos o nome para ele, eu dei o nome de nota. O meu algoritmo ele vai ter 5 variáveis. Eu coloquei os nomes das minhas variáveis: N1, N2, N3, N4, uma variável que eu chamei de MA, certo? Ou variável de média aritmética. Essas minhas variáveis são do tipo real. Lembra lá do tipo real? São valores fracionados. Então, por exemplo, o aluno pode tirar 5,5. Eu posso salvar nessa variável um valor quebrado: 5,5, 5,3 e assim por diante. Inicio o meu algoritmo. Olha que interessante. Lembra nos exemplos anteriores que eu colocava leia N1, depois na linha de baixo leia N2. Você pode também colocar leia N1, N2, N3, N4. O que você está falando para ele? Olha, com o único leia, você vai receber 4 valores. Então, quando o usuário digitar o primeiro valor, dá Enter, ele vai pegar esse valor, guardar em N1, vai esperar que o usuário digite um segundo valor, digitou, deu Enter, vai guardar em N2 e assim por diante até pegar as 4 variáveis, os 4 valores fornecidos para o usuário. Essa vai ser a nossa entrada. Qual que vai ser o nosso processamento nesse caso? Nosso processamento vai ser justamente calcular a média. Lembra lá que eu falei da média no exemplo anterior? Então a média é: você soma os elementos e divide pela quantidade de elementos. Então,
vamos somar os nossos valores contidos em N1, o valor contido em N2, o valor contido em N3 e o valor contido em N4. Como temos 4 valores, vamos dividir por 4, né, a soma desses valores e guardar, atribuir esse valor à variável MA, certo? E eu vou escrever na tela apenas o MA. O que eu estou escrevendo na tela aqui? O valor contido na variável MA. Qual que é o valor contido na variável MA? Justamente o cálculo da média que a gente acabou de fazer na linha acima. Tudo bem? Agora que vem a super, mega, hiper novidade, que é a estrutura SI. Então, o que eu estou verificando aqui? Olha, se o valor contido na minha variável MA for maior, perceba o sinal de maior, ou igual a 7, ele vai executar o que está entre o SI e o FINSI. O que é o comando que está entre o SI e o FINSI? O escreva. O que o escreva faz? Escreve na tela. Então, quando eu executei esse código, se o MA for maior ou igual a 7, então vai ser escrito na tela aluno aprovado. É isso que o nosso algoritmo tem que fazer, não é? Então, é isso que ele vai fazer. Então, ele vai verificar se a média é maior ou igual a 7. Se for igual a 7, ele vai entrar dentro desse bloco entre o SI e o FINSI e escrever na tela aluno aprovado. Se não for verdade esse valor, se MA for menor ou diferente de 7, ele vai fazer o quê? Não vai entrar nessa condição e vai simplesmente imprimir essa linha do escreva acima do SI, né, que é o escreva MA. E por fim ele vai finalizar o algoritmo, ele não vai entrar dentro da condição do SI. Para esse algoritmo eu vou só exemplificar aqui com o fluxograma para que vocês consigam entender no fluxograma o que acontece. Bem, as caixinhas normais de entrada de dados de processamento a gente já tinha visto nos vídeos anteriores, não vou me atentar a esse detalhe apenas aqui. O detalhe que eu vou entrar é justamente onde tem o SI. Perceba que onde tem o SI, eu vou fazer a verificação do MA é maior ou igual a 7, e aí eu tenho condições. Então a minha setinha, agora, em vez dela em um único fluxo, ela pode alternar. Se o valor for verdadeiro, a gente vai imprimir na tela o nome aluno. Se não for verdadeiro, se essa verificação for falsa, ele simplesmente finaliza o algoritmo. Tudo bem? Vamos para um exemplo prático. Então eu vou executar aqui o nosso algoritmo. Perceba que eu simplesmente transcrevi-lo aqui. Vou executar esse algoritmo. Perceba que ele está com a nossa telinha preta aqui esperando para ser executado. E vamos lá. Então eu vou digitar a primeira nota do usuário. Então, vou digitar 5. Segunda nota 6. Terceira nota 7. E a quarta nota vou colocar 9. Perceba que a média da nota dele foi 6,75. Ou seja, quando ele chegar nesse valor nessa verificação de se o valor contido em MA é maior ou igual a 7, esse valor é falso, essa verificação é falsa. Porque 6,75 é menor que 7. Então ele não vai executar o que tem aqui entre o SI e o FINSI, tudo bem? Então, para que ele execute o valor contido em MA, precisa ser maior ou igual a 7, tudo bem? Então vamos aqui para outra execução desse mesmo algoritmo. Então as minhas notas vão ser 7, 8, 9, 10. 8,5. Perceba que aqui ficou coladinho, mas perceba que ele entrou, né? Ele escreveu o valor da minha média, que foi 8,5, e depois ele veio e escreveu justamente aluno aprovado, certo? Então, quando o valor ele é maior ou igual a 7, ele entra nessa condição do SI e aí ele imprime na tela aluno aprovado. Vamos então para um segundo exemplo que nos diz: faça um algoritmo que leia dois valores numéricos, dois números, certo? Efetue a multiplicação entre eles e apresente o resultado na tela apenas se o valor for diferente de 10. Então, agora a gente vai fazer aquele mesmo exemplo do vídeo anterior, porém, agora a gente só vai
mostrar para o usuário, só vai imprimir esse valor na tela se o valor for diferente de 10, tudo bem? Então vamos aqui só entender o nosso algoritmo. Começo então colocando algoritmo e o nome, né? Algoritmo, verificador. Depois eu coloco var e declaro as minhas variáveis. Eu tenho as variáveis num1, num2 e result, certo? Num1 eu vou guardar o primeiro valor que o usuário digitar, num2 o segundo valor, result o resultado, e eles são do tipo inteiro. Lembrando que inteiro são números não quebrados. Então, por exemplo, inteiro eu posso guardar 1, 2, 3, mas nunca, por exemplo, 1,5, como eu faço no números reais, numa variável do tipo real. Apenas aqui eu guardo apenas valores dos números inteiros. 1, 2, 3, 10, 100, 1000, menos 1, menos 2, menos 3, mas nunca valores quebrados, ok? Então, continuando o algoritmo, a gente tem o seguinte comando: escreva, digite 2 números. Isso é só para imprimir na tela, certo? Vai escrever na tela, digite 2 números, para informar o usuário o que ele tem que fazer, para deixar a coisa um pouco mais interessante, o seu algoritmo, o seu programa já ficar um pouquinho mais bonitinho, mais interativo com o usuário. Tem um comando, leia num, num 2, ou seja, ele sabe que ele vai ter que receber um valor do usuário. Quando o usuário der Enter, ele vai ler o segundo número, o segundo valor, vai pegar o valor contido na variável num1, que é o primeiro valor que o usuário digitou, e o valor contido em num2, que é o segundo valor que o usuário digitou, multiplicar e guardar em result, na minha variável result. Depois eu vou fazer a seguinte verificação: o valor contido em result é diferente. Perceba que eu estou colocando um sinal de menor, maior, certo? Tudo junto. Esse sinal ele é justamente para exemplificar a diferença. Então, se eu quero verificar se um determinado valor é diferente, eu coloco justamente o sinal de maior, menor. Se vocês olharem na mão de vocês, vocês conseguem fazer esse sinal fazendo, né, o sinal de fazer amor com as duas mãos e ligando os 2 dedos. Você consegue fazer justamente esse sinal, para quem não está vendo o vídeo, para você entender como que é o sinal de diferente no Portugal. Então, se o result for diferente de 10, então eu vou escrever na tela: o valor é, perceba que está entre aspas, e vírgula, a variável result. Por quê? Porque o que eu quero imprimir é justamente o resultado, o valor contido dentro dessa variável, e não a palavra result, e sim o valor contido, certo? Então, esse comando que está entre o se e o fim se só vai ser executado se o result for diferente de 10, tudo bem? Vamos então executar esse algoritmo. Então estou aqui com o meu algoritmo já executando. Perceba que aqui eu já tenho, né, a minha telinha preta, o meu DOS já executando, e está justamente imprimindo aquela mensagem que eu falei para vocês: digite 2 números. Vou digitar 2 números, então vou digitar aqui 5 e também vou digitar 2. Perceba aqui, 5 vezes 2, então a multiplicação, o valor ele vai ser igual a 0. O que ele acontece se for igual? Ele não vai entrar dentro do se, certo? Então ele simplesmente tem que finalizar. Ele não pode escrever na tela essa mensagem de valor, o valor é e o resultado da multiplicação, porque ele só vai entrar aqui quando o result for diferente de 0. No caso, se eu coloco 5 e 2, quer dizer que a multiplicação de 5 por 2 é igual a 0. Então, vou dar Enter e perceba que ele simplesmente finalizou o meu algoritmo. Ele não apresentou o valor, certo? Isso que o meu algoritmo tem que fazer. Então, eu vou executar novamente. E agora eu vou colocar aqui 5 e 3, porque aí o resultado vai ser diferente de 0. Então, quando eu dou Enter, perceba que aí sim ele vai entrar dentro do se, né? Então, result é diferente de 10, então ele vai entrar dentro do se e vai imprimir o valor é e o resultado contido na variável result, que nesse caso 5 vezes 3 é 15. Tudo bem? Ótimo. Vocês repararam que a gente usou 2 operadores? Primeiro foi o operador de igual e depois o operador de maior ou igual. E também a gente usou o operador de diferente.
Mas a gente tem outros operadores, então outras formas de verificar valores, principalmente valores numéricos. Então, por exemplo, você pode usar o sinal de igual para quando você quer verificar se um determinado valor é igual a um segundo determinado valor. O operador de maior para verificar se um determinado valor é maior que outro. O de menor para verificar se um determinado operador é menor do que outro. O maior ou igual para verificar se um determinado valor ele é maior ou igual ao mesmo tempo. Ele pode ser maior ou pode ser igual, certo? Para a sua condição. Menor ou igual e diferente. E para valores lógicos, né? Para você verificar, por exemplo, se uma coisa é verdadeira ou falsa, você pode simplesmente usar igual ou diferente, certo? Então, esses são operadores que a gente vai estar usando nos nossos algoritmos daqui para frente, e eu espero que vocês possam ter entendido, né, essa aula e como utilizar, e pensam aí já exemplos que vocês possam estar utilizando esses operadores, tudo bem? Bem, era isso que eu tinha preparado para a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. De novo, eu peço para que vocês acessem o site portalprogramando.com.br para que vocês possam estar fazendo esse curso e tirando o certificado de vocês, certo? Peço também que vocês se inscrevam no canal para que a gente possa estar acompanhando o crescimento e como vocês estão gostando. Se tiverem gostado, dá um like. Se não tiver gostado, pode dar um dislike também, não tem problema. Mas se tiver gostado, dá um like. Ajuda a gente, né? Não é tão simples desenvolver esse trabalho. A gente está fazendo isso sem grandes visões de recompensa, mas se vocês tiverem aprendido o mínimo que seja, dá um like pra gente, certo? Obrigado e até mais.